Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Continuaremos a exposição no Evangelho de Lucas. Eu mais uma vez farei a leitura a partir do versículo 7, agora até o versículo 30, mas o sermão será apenas dos versículos 24 a 30. Lucas 22, de 7 a 30, a nossa leitura, mas o sermão se limitará aos versículos 24 a 30. Prestem atenção nessa que é a palavra da salvação. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como o que serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amém? Amém. Vamos orar. Santíssimo Deus, só a leitura da Tua Palavra já é suficiente para nos fazer tremer e temer diante do Senhor, da Tua sabedoria, da verdadeira grandeza e não daquela ensinada pelo mundo. Ó Deus, o Senhor não nos concede apenas a leitura da Tua Palavra, mas também a pregação da Tua Palavra. O momento em que
um vaso de barro, como ministro da tua palavra, pega os detalhes do texto e expõe a tua igreja, além disso, aplicando-os ao coração de cada um aqui nessa noite. Te pedimos, ó Deus, que essa não seja uma mera palestra, uma mera pregação, mas que seja de fato o Senhor Jesus falando conosco, do mais idoso ao mais novo. Abra os ouvidos de todos aqui, prepara os nossos filhinhos, as nossas crianças, na mais tenra idade, para terem, ó Deus, os seus olhos, os seus ouvidos, a sua mente, a sua alma, compenetrados na tua palavra agora. E também a nós, adultos, tão maduros, mas tão propensos à distração. Como nós precisamos desta palavra nessa noite. Quebra-nos, ó Deus, Tu és o oleiro, quebra-nos como vaso, faz-nos de novo, Senhor, em todas as áreas em que ainda insistimos em não Te obedecer, em não ser como o nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome dEle e pelo poder do Teu Santo Espírito que nós oramos e pedimos essas coisas. Amém. Amém. Quando você é tão bom quanto eu sou, é difícil ser humilde. Talvez você nunca tenha dito essa frase, mas teve algum momento na sua vida que você foi tão bem em alguma coisa que esse pensamento passou pela sua cabeça. Se você fosse tão bom quanto eu sou, você saberia a dificuldade que é o ser humilde. Essa frase foi dita por Muhammad Ali, um dos maiores boxeadores de todos os tempos, se não o maior de todos. E o interessante é que ele realmente tinha razões para dizer aquilo, não justificando esse pecado tão maldito. O mais impressionante é quando nós, que não temos condições ou não fizemos absolutamente nada que de fato nos faça pensar assim, ainda assim pensemos e talvez em atitudes de loucura declaremos isso a pessoas ao nosso redor. Se nós olhássemos para a situação que está acontecendo aqui com os apóstolos e transportássemos aquela cultura para a nossa cultura, eles estariam discutindo algo como: quem aqui tem mais seguidores? Quantos comentários você tem no seu blog? Quem é que no Twitter tem mais fãs? Vejam como a nossa sociedade e a nossa cultura, por meio das suas mídias sociais, mostra o quanto nós ainda sofremos do mesmo mal que os apóstolos sofriam. Essa tal de mania de grandeza, ou mania por grandeza, que é fruto nada mais nada menos do nosso orgulho, do nosso narcisismo, daquilo que é mais contrário ao Evangelho de Cristo. Nós olhamos para essa situação e nós trememos, porque aqui nós não estamos discutindo a respeito de celebridades, não estamos apontando o dedo para o Cristiano Ronaldo, que só de olhar para ele já nos dá um asco. Não estamos discutindo sobre Muhammad Ali. Estamos falando de apóstolos aos pés de Cristo, discutindo quem era o maior. Vejam como essa situação ela já é desprezível em qualquer ocasião. Mas a discussão aqui, em seu contexto, se torna ainda mais
passada, o Senhor Jesus Cristo mostra o seu desejo de celebrar aquela última Páscoa veterotestamentária com seus discípulos, abrindo assim, instituindo assim a ceia do Senhor, a Páscoa do Novo Testamento. Uma celebração de amor, uma celebração de entrega, uma celebração de comunhão plena do Senhor com os apóstolos e dos apóstolos uns com os outros. E é exatamente nesse contexto que eles começam essa picuinha para saber quem deles era o maior. Meus queridos irmãos, se isso acontece com apóstolos, quanto mais comigo e com você isso pode acontecer. Nós olhamos então para esse texto, nos versículos 24 a 30, e nós aprendemos nessa noite que a mania de grandeza do mundo, ela é completamente aniquilada pela grandeza verdadeira de Cristo. A mania de grandeza do mundo, ela é completamente aniquilada, destruída pela grandeza verdadeira de Cristo. Se essa é a realidade, por que é que nós, discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, servos de Cristo, manifestamos tantas vezes, não só nas mídias sociais, mas em qualquer ocasião, essa mania de grandeza? Nós veremos como a mania de grandeza do mundo é destruída em 3 pontos. Primeiro, versículo 24 e 25, nós vemos aqui a mania de grandeza, a grandeza estabelecida pelo mundo, definida pelo mundo. Versículos 26 e 27, nós vemos a verdadeira grandeza, o que é de fato uma grandeza genuína. E finalmente, versículos 28 a 30, para não ficarmos tão cabisbaixos assim, o Senhor Jesus nos promete a recompensa da verdadeira grandeza. Ele não apenas destrói o nosso orgulho, Ele não apenas aniquila a nossa soberba, Ele nos eleva nele mesmo, na sua obra e na sua vida, para que olhemos para essas coisas e não mais para aquilo que o mundo nos oferece. Vejamos então aqui em primeiro lugar essa mania de grandeza, versículos 24 e 25. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Suscitaram entre si. Claramente aqui nós vemos um fluir natural do versículo 23. Jesus termina aquele discurso sobre a ceia do Senhor, mostrando para eles que um ali o trairia. E é óbvio que naquela situação eles começam a indagar quem vai ser. Vejam então que nesse diálogo, nessas indagações, eles passam necessariamente de uma situação de perigo para uma situação de exaltação. E isso é facilmente compreensível numa roda de pecadores, mesmo essa roda sendo composta de ou por apóstolos. É assim que acontece em nossas vidas. Para que eles provassem que eles não seriam capazes de trair a Jesus, eles precisam fazer o quê? Se tornar grandes, menosprezando os outros. Era mais ou menos assim o diálogo. Alguém vai trair a Jesus? Eu jamais faria isso, mas eu não sei quanto a você. Eu fiz aquele milagre, você pisou na bola. E as acusações mútuas começam a acontecer, e a indignação começa a surgir por causa de orgulho, por causa de menosprezo. Tudo aquilo que você já experimentou numa situação em que você precisava se proteger, e para fazer isso você despreza o outro e
se envaidece e se exalta. Nos apóstolos, nessa tentativa de mostrar que eles seriam incapazes de trair a Cristo, eles demonstram para nós aqui aquele velho problema do homem, a tal da autojustiça. Meus queridos irmãos, o primeiro desafio dessa noite está lançado. Como é que você reage diante de possibilidades de queda, de tropeço, de falha? Você automaticamente reage: eu jamais faria isso. Ou você, de fato, treme, porque você se conhece, e você sabe que se você não vigiar e orar, você seria muito bem e muito capaz de cometer algum deslize como aquele sugerido naquela situação. Vejam que essa autoproteção a partir de autojustiça é mais uma vez uma negligência nossa em reconhecer o Evangelho. Não há nada em nós, intrinsecamente, que nos ajuda nessa luta contra o pecado, a não ser a cruz de Cristo, a não ser o próprio Cristo, a não ser o que Ele fez por nós. Lembre-se que Jesus não aponta para Judas naquele momento justamente para que os apóstolos entre si tivessem essa discussão, e infelizmente eles acabam cometendo um erro que não era raro no meio deles, infelizmente. Quantas vezes você, para se proteger, você precisou achar um defeito no outro? Quantas vezes, para você não ser mais desafiado com essa ideia de fraqueza ou uma possível falha, você aponta para o outro, mostrando que ele é pior do que você, e assim você se satisfaz. Nós vemos que essas indagações aqui dos apóstolos em relação a não serem jamais capazes de trair a Cristo, os levam então a uma discussão. E a palavra discussão aqui no grego mostra também não só a inclinação dos apóstolos, mas a nossa inclinação. Por mais tímido que eu seja, por mais calado que eu seja e não tão intempestivo, essa palavra aqui, ela parece tomar conta do coração de todos, por causa de orgulho e de pecado. A palavra aqui literalmente quer dizer uma afinidade para a luta, uma afinidade para você se autoproteger. Alguém pisa no seu carro, você imediatamente mostra as suas garras. Alguém mexe com o seu ídolo, você imediatamente mostra as suas garras. É isso que Lucas está nos dizendo. É exatamente esse sentimento que surgiu entre eles. E como eu falei, infelizmente, mesmo se tratando de apóstolos, não era um sentimento raro. Há várias manifestações disso ao longo do Evangelho. Eu quero citar apenas duas. Por favor, abra a sua Bíblia agora em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículos 46 a 48. Levantou-se entre eles uma discussão, a mesma palavra aqui, levantou-se entre eles uma picuinha, levantou-se entre eles esse amor por luta, sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo que se lhes passava no coração,
tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. E agora Marcos capítulo 10, por favor. Marcos capítulo 10. Uma história também muito conhecida. E o texto de Marcos não nos fala a respeito de uma terceira pessoa aqui fazendo pedido, mas o Evangelho de Mateus sim. A mãe de Tiago e de João, não apenas eles, chegam até Jesus. E aqui em Marcos 10:37 nós lemos: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Vejam, queridos, todas as vezes que nós nos exaltamos, inevitavelmente nós estamos desprezando outros. Todas as vezes que nós nos levantamos, nós estamos rebaixando outros. Não tem como isso não acontecer. E é por isso então que no versículo 41 de Marcos capítulo 10, o que acontece com aqueles que estão sendo menosprezados diante do pedido de João e Tiago? Versículo 41: ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Tiago e João, não só Pedro, não só apóstolos, mas os mais próximos de Jesus. Aquele que Jesus levou ao Monte da Transfiguração, aquele que Jesus separava para momentos especiais. É óbvio que isso vai acontecer. Eu já sou um apóstolo, mas dentre os apóstolos, Jesus ainda me leva para momentos especiais, deixando outros para trás. Não é assim que você reage quando o pastor da igreja é mais próximo de você? Você automaticamente se sente a ovelha mais querida da igreja. E automaticamente, se isso acontece, meu querido irmão, você está dizendo para outras ovelhas que elas não são tão boas quanto você é. Não são tão especiais quanto você é. Isso não é desprezível. Isso é nojento. Mas é o que nós fazemos. Se formos honestos nessa noite, é assim que nós vivemos. Talvez com uma maior frequência do que nós imaginamos. E quando nós olhamos para esses outros dois exemplos dos apóstolos, cometendo esses erros primários, infantis, nós nos olhamos no espelho e nós percebemos uma realidade ainda mais doentia: o quanto nós temos dificuldade em nos alegrar com o sucesso dos outros. Seminaristas são tentados a isso o tempo todo. Lá no seminário tem uma competição mascarada entre quem é o melhor pregador. O sistema não ajuda muito, não é só culpa deles, mas tem. E é impressionante como seminaristas não conseguem se alegrar quando o seu colega prega aquele sermão primoroso que o pastor Breno falta chorar na avaliação. Eu só consigo ver os defeitos do sermão do meu colega. Mas o sermão não abençoou você, meu irmão? Veja bem. Mais uma vez, nós olhamos para seminaristas e apóstolos e nós vemos o quanto isso acontece nas nossas vidas. Eu não consigo me alegrar, porque hoje a minha irmã trouxe uma Maria Isabel mais gostosa do que a minha, acabou primeiro e a minha estava lá.
Eu ainda levei para casa. Nós não conseguimos nos regozijar com o sucesso dos outros. J.C. Ryle, um grande pregador e comentarista bíblico, diz o seguinte: os homens não invejariam seu próximo se não tivessem um pensamento íntimo de que seus méritos são maiores do que os dele. É essa a nossa avaliação. Nós queremos sempre ter a primazia. Nós queremos ser sempre os melhores. Nós queremos sempre receber os elogios. E somente nós. Porque se nós recebêssemos um elogio e nos contentássemos também com o outro recebendo, isso não seria tão ruim, continuaria sendo mal. Mas o nosso coração ainda se apega a essa mania de grandeza do mundo tão fortemente, que eu não consigo me libertar até mesmo desses erros que os apóstolos eram capazes de cometer. Talvez você pense assim: de fato, pastor, os apóstolos foram infantis. Graças a Deus, porque a Bíblia ela nunca esconde os defeitos dos seus heróis da fé. Mas eu sou mais cuidadoso ou cuidadosa. Eu não discuto, eu não tenho amor pela briga, eu não faço picuinha. Que bom. Mas mesmo achando absurdo o que os apóstolos fizeram, nós temos demonstrado esse mesmo orgulho, mesmo não discutindo, mesmo não levantando essas picuinhas. Eu ainda quero que o meu Twitter seja o mais procurado dentre todos os Twitters. Eu ainda quero que o meu blog seja o mais lido e que todos os comentários digam: esse texto do pastor Broto fez a diferença absoluta na minha vida. Rodrigo Broto mudou o meu viver. Daria uma boa música. Nós demonstramos esse orgulho de tantas maneiras que nós ficamos trêmulos diante da realidade de algo tão absurdo que se aconteceu com apóstolos, quanto mais conosco, meros servos de Cristo, tão distantes do ideal. Jesus Cristo continua nos mostrando essa falsa grandeza, essa grandeza meramente mundana, dando-nos uma ilustração no versículo 25. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Se nós não lermos esse versículo cuidadosamente, nós poderíamos sair daqui nessa noite achando que Jesus está sendo positivo aqui. Mas é justamente o contrário. Isso é uma ilustração do absurdo que é a mania de grandeza, ou essa grandeza meramente mundana. Vejam, a realidade é que reis dominam sobre eles, e muitas vezes, por estarem em autoridade e terem condições financeiras e monetárias, eles são de fato benfeitores. Mas o que Jesus está mostrando aqui é justamente essa ideia de um domínio ímpio. Um domínio, nós poderíamos dizer, diabólico, satânico. E como nós
facilmente somos enganados e nos submetemos a esse tipo de domínio. Nós poderíamos aqui dar vários exemplos disso. Talvez simplesmente entendendo que quem tem mais dinheiro chama mais atenção aos meus olhos, e por causa das minhas necessidades, aquela pessoa vai ser de fato meu benfeitor, mesmo que ela não exerça sobre mim um domínio bíblico. Nós poderíamos muito bem aplicar isso à nossa dependência do Estado. Como o Brasil é a mazela que é, por causa da nossa dependência estatal. Pare para pensar na sua vida. Avalie essa próxima semana. Coloque na ponta do lápis o quanto você ainda depende do Estado em áreas em que ele nunca foi chamado para exercitar autoridade na sua vida, e muito menos ser o seu benfeitor. O que Jesus está dizendo é que o outro lado da moeda, da mania de grandeza do mundo, é que nós facilmente nos submetemos ao Estado, às regras do Estado, desde que isso gere para mim as minhas necessidades supridas. Não se engane, o Estado cobra, os reis da terra cobram, os benfeitores cobram. E é por isso que você tem que, então, para manter os seus benfeitores, votar naqueles que claramente estão ali por mania de grandeza mundana. Vejam como isso está muito mais além do que uma mera discussão em família, em que um se acha melhor do que o outro, e isso gera uma briga e depois está todo mundo bem. Isso envolve todas as áreas das nossas vidas. Isso nos aprisiona. E Jesus Cristo está nos mostrando aqui o que é a verdadeira liberdade. Nós não dependemos de Estado, ou de reis, ou de benfeitores com mania de grandeza humana. Nós dependemos do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, cuja grandeza é verdadeira, cuja grandeza é absolutamente libertadora. É isso que nós vemos agora, a partir dos versículos 26 e 27. No primeiro momento, vemos essa mania de grandeza mundana e todos os seus perigos, todas as suas consequências. E os versículos 26 e 27 vêm nos mostrar então esse mas, entretanto, porém, todavia, contudo, a grandeza celestial, a grandeza do alto, a grandeza divina, a verdadeira grandeza não é como a dos reis da terra, benfeitores que exigem dos seus súditos perfeita submissão. Leamos mais uma vez versículos 26 e 27. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. É fácil olharmos para o mundo e sentirmos esse asco da mania de grandeza. Mas e quando nós olhamos para a igreja? O exemplo da noite é dentro da igreja. O exemplo da noite é na liderança. E eu pergunto a vocês, em uma igreja, quem é o maior? O presbítero ou o diácono? Eu sei que você sabe a resposta, bíblica até. Mas e na prática?
Como é que vão as nossas igrejas? Quem é o maior? O presbítero ou o diácono? Nós acabamos de ver que a grandeza do mundo ela é definida como, resumidamente, dinheiro, poder e prestígio. Talvez essa não seja a realidade aqui nessa igreja, mas quantas igrejas, mesmo presbiterianas, elegem os seus presbíteros por causa de dinheiro, poder e prestígio, sendo que eles não se encaixam em nenhuma das qualificações dadas por Paulo em 1 Timóteo capítulo 3. E se nessa igreja há algum presbítero aqui eleito simplesmente por causa de dinheiro, poder ou prestígio, quer ele seja um prestígio familiar, nós precisamos nos arrepender. E se eles, por acaso, de fato não se encaixarem em nenhuma daquelas qualificações da lista de Paulo, eles precisam deixar o conselho. E nós olhamos então para a situação das celebridades dos nossos dias. Quem é mais importante ou maior ou mais famosa? Gisele Bündchen ou Angelina Jolie? Quem é maior? Neymar ou Messi? E vejam que mais uma vez a discussão vai da minha escolha, não parte apenas da ideia, daquilo que eu vejo de bom em um, e por isso eu acho ele melhor, mas necessariamente para eu dizer que Gisele Bündchen é a maior mulher de todos os tempos, inclusive porque ela é brasileira, eu preciso acabar com a raça da Angelina Jolie. Veja, ambas têm dinheiro, poder e prestígio. Mas para que eu exalte ou a mim mesmo ou outro, eu preciso destruir e acabar com a imagem de outro. Mas não é assim na igreja. A resposta clara, bíblica, a pergunta quem é maior, o presbítero ou o diácono, é funcionalmente o presbítero, mas dentro daquilo que o Senhor Deus estabeleceu para a sua igreja, ambos são oficiais, essenciais para uma igreja ser igreja de fato. Eu vou já dizer o que eu quero significar com a ideia do funcional. Nós devemos tomar cuidado para perceber que nesse texto e nesses argumentos a Bíblia, de modo algum, ela destrói a ideia de hierarquia ou apresenta uma ideia de igualitarismo. Os diáconos daqui da igreja já estavam vibrando, achando que eles não fazem parte da reunião do conselho. Não é isso que a Bíblia está ensinando. O que a Bíblia nos ensina é que na igreja, e principalmente pelo linguajar utilizado aqui por Jesus, o maior é como o menor. É isso que ele diz no versículo 26. O maior entre vós seja como o menor, e aqui a ideia de menor não é necessariamente o oposto de maior, não é essa ideia comparativa, mas é a ideia do mais jovem. É aquela mesma ideia que nós vimos num outro texto, quando Jesus traz uma criança para ensinar uma lição àqueles que estavam discutindo quem era o maior. Quem não receber o reino dos céus como essa criança aqui, não pode herdar o reino dos céus. E eles ficam abismados, crianças, tanto como hoje
rechaçadas da sociedade. Eram desprezíveis, um mal necessário. Estão aí para alegrar as nossas vidas, mas não tem absolutamente nada a acrescentar na parte mais importante de uma sociedade. Tanto é que em vários lugares, mesmo dentro da igreja, só os importantes ficam no culto solene, os desprezíveis vão para o culto infantil. Jesus Cristo está nos ensinando que na igreja, no reino dos céus, o maior é como o mais novo. E além disso, o maior, ou aquele que dirige, é como o que serve. Vocês conseguem ver aqui as duas funções, os dois oficiais determinados por Cristo na sua igreja: o que dirige e o que serve. Quando nós deixamos a mania de grandeza entrar na própria igreja, presbíteros se sentem como os reis da terra e acham que devem ser apenas servidos e obedecidos e temidos e elogiados e tantas outras coisas, enquanto os diáconos, meros porteiros ou vigias de carro, ficam aí guardando a porta. Na igreja do Senhor Jesus Cristo, não é assim. Jesus está aqui, em primeiro lugar, mostrando que Ele é o modelo da verdadeira grandeza. Versículo 27. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Como eu disse para vocês, a Bíblia de modo nenhum ela autoriza qualquer tipo de marxismo na sociedade que quer tirar da burguesia a sua autoridade e elevar o proletariado a uma condição de igual. Sempre haverá no mundo superiores e inferiores. E quando nós lidamos com isso biblicamente, de acordo com o 5º mandamento, depois leia o catecismo maior e as aplicações desse mandamento, do 5º mandamento ali, de forma tão brilhante e tão detalhada, nós percebemos que não há problema nenhum em autoridade e submissão, superiores e inferiores, cabeça e auxiliadora, chefe e empregado, presbítero, diácono e leigos. Nenhum problema, a não ser que a nossa mania de grandeza mundana entre, e aí esposas começam a não se sujeitar mais a seus maridos, maridos não entendem o seu lugar em casa e agem ou de forma tirânica ou sem qualquer autoridade. Presbíteros em igrejas que não reconhecem o seu papel, que é de ser como aqueles que servem. Por quê? Porque Jesus diz, mesmo havendo, e não há problema nenhum nisso, aqueles que estão à mesa e aqueles que servem, e os que estão à mesa são maiores de fato. Jesus diz, eu sou como aquele que serve. E qual é a palavra, meus queridos irmãos, que ele usa aqui? Ele diz, eu sou como o diácono. Eu sou como o diácono, como o desprezível, como o que não precisa. Se tiver, bem, se não tiver, amém.
Constituição prevê isso, Constituição da igreja. O que é necessário para que uma igreja comece? Já é tão difícil abrir uma igreja, por isso que eles falam assim. Não estamos aqui para discutir se ela está certa ou errada. Mas para uma igreja começar é necessário um presbítero docente e 2 presbíteros regentes. Cadê o diácono? Onde estavam os diáconos dessa igreja há alguns anos atrás? Durante muito tempo, a igreja sem diáconos. Como é que nós poderíamos achar isso normal? Como é que nós poderíamos achar que aquele que serve, que demonstra a verdadeira grandeza do reino de Deus, ele não está presente no meio do povo? Diáconos, aqui nessa noite, Eduardinho e Jeremias, graças a Deus pela vida de vocês, e saibam que vocês não precisam ser presbíteros, vocês só precisam continuar fazendo aquilo que vocês fazem, e fazem muito bem, e sendo cada vez mais bíblicos em relação a isso. E que não só os presbíteros dessa igreja, mas todos nós possamos olhar para esses oficiais, sim, da igreja, a autoridade da igreja, e aprendamos com eles aquilo que o Senhor Jesus disse: eu sou como o diácono. Hoje nós tivemos uma forma maravilhosa de demonstrar a diaconia no meio do povo de Deus. E eu me lembrei de uma cena do Toy Story 3. Isso mesmo. Está lá o Woody, né? Vendo os brinquedos trabalhando. E ele vai dando orientações e tal. E de repente passa um porquinho sendo carregado por outros brinquedos. E o Woody imediatamente pergunta: o que você está fazendo? Ele diz: eu estou supervisionando. E talvez hoje, lá no nosso almoço comunitário, você só supervisionou. Você não pegou uma vassoura, você não pegou um pano, você não pegou uma cadeira, você não conseguiu nem sequer arrumar uma mesa para deixá-la um pouquinho mais organizada. Você veio para o almoço só para ser servido. Isso é só um exemplo. Talvez essa seja a sua prática constante em casa. Você é marido, e você chega em casa, e você simplesmente tira o seu sapato, liga a televisão e chama lá os seus serviçais, mulher e filhos: venham me servir, por favor, agora eu cheguei, eu trouxe o dinheiro da casa, tragam aí a minha bebida e a minha comida. E a mulher cristã, achando que isso é submissão, ela vai lá e faz. E os filhos vão lá e fazem. Quando na verdade, não apenas os líderes da igreja são aqueles que servem, mas o líder do lar é aquele que serve. Porque o nosso líder, o nosso cabeça, foi aquele que veio para servir e não para ser servido. É só assim que nós destruímos a mania de grandeza que ainda está dentro de nós e nos atacando o tempo todo. Jesus Cristo é de fato o maior de todos, e ele poderia dizer algo como Mohammed Ali falou, pelo menos a primeira parte: se vocês fossem tão perfeitos e bons e gloriosos quanto eu sou. O problema é que ele termina a frase biblicamente. Ele não termina: você entenderia como é difícil ser humilde. Ele termina: se você fosse grande como eu sou, você saberia que somente pela humildade, pelo serviço, pelo diaconato, é que você entende o que é a verdadeira grandeza bíblica. Jesus é o maior de todos, pois ele foi o que mais se humilhou. Nesse contexto aqui de Lucas nós não temos isso, mas nós lemos lá em João
Jesus Cristo se abaixou, se despiu, ele lavou os pés imundos dos apóstolos. Quem fazia isso naquela época? Os escravos. Não é ruim, por favor, me entendam, que haja senhores e escravos, que escravos lavem os pés dos seus senhores. A Bíblia não é pela luta de classes. Mas o problema, mais uma vez, é quando nós não conseguimos entender que ser senhor ou ser escravo não determina a grandeza. Se você é senhor ou se você é escravo, ambos precisam manifestar a humildade de Cristo. Mulheres, vocês lavariam os pés das suas empregadas domésticas? Vocês lavariam os pés das suas faxineiras? Homens, vocês lavariam os pés dos seus empregados? Ou para você mostrar que você é superior a eles, você precisa sempre desprezá-los, usá-los, humilhá-los? Ou você sabe que a sua obrigação não é literalmente lavar seus pés, mas é servi-los, como o Senhor Jesus Cristo continua nos servindo até hoje, mesmo estando na glória excelsa que lhe é devida. Será que professores de seminário lavariam os pés de alunos de primeiro ano? Afinal de contas, todos sabem que alunos de primeiro ano não têm alma. É exatamente desses que os grandes mestres têm que lavar os pés, se nós queremos entender qual é a verdadeira grandeza de Cristo. E finalmente, meus irmãos, se isso não for suficiente, e talvez não fosse, por isso Jesus continua. Ele não quer simplesmente nos desafiar em relação à grandeza do mundo. Ele não apenas nos aponta qual é a grandeza real, mas Ele nos diz, para nos motivar, quais são as recompensas dessa grandeza genuína que nós encontramos somente em Cristo. Versículos 28 a 30, e aqui nós terminamos. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus é perfeito, Jesus é maravilhoso. Ele não passa a mão na cabeça do pecador, Ele lida com o pecado, Ele mostra, Ele trata. Mas no versículo 28, mesmo aqueles homens com tantos defeitos, e nós, com todos os nossos defeitos, recebemos essa palavra de encorajamento: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Que elogio! Ele começa aqui a demonstrar que vale a pena. Vale a pena não ser como o mundo. Vale a pena abandonar o mundo. Vale a pena não vivermos de acordo com os princípios do mundo. E ele nos apresenta nos versículos 29 e 30 essa doutrina do galardão, que nós insistimos em não aprender ou não entender. Ela é tão difícil, parece tão desconexa com aquilo que eu entendo como doutrina da graça. Mas na verdade eu só não entendo a doutrina do galardão como eu deveria, porque eu ainda insisto em viver com a mania de grandeza do mundo.
Versículos 29 e 30, a velha doutrina do galardão, mais uma vez aqui, dada a nós. Assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. É uma herança, é uma recompensa. Aqueles que são mais que vencedores em Cristo Jesus, recebem uma recompensa. Talvez você pense na sua falsa modéstia ou pseudo-humildade. Eu não sirvo o Senhor para receber nada em troca, pastor. Isso é mania de grandeza. Ao inverso. O Senhor Jesus, Ele mesmo disse: sirvam-me, e vocês terão a coroa da justiça. Sim, também é mania de grandeza nós olharmos para esse galardão que está lá na eternidade, achando que nós somos mais crentes do que outros e teremos mansões maiores do que os outros. Eu sou presbítero, eu vou ter uma mansão igual do diabo? Até parece. A doutrina do galardão é a recompensa maravilhosa para aqueles que perseveram com Cristo nas suas tentações. Nós recebemos, porque é uma promessa que não pode falhar, a entrada no reino. Nós comeremos e bebemos à mesa do seu reino. Entretanto, mesmo lá, como agora, continuará não havendo qualquer noção de igualitarismo. Jesus diz bem claramente para os apóstolos: e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A autoridade dos apóstolos é mantida mesmo lá, para que eles julguem. E talvez a melhor palavra aqui nessa tradução seja para que eles reinem, para que eles rejam as 12 tribos de Israel, que também aqui é um nome para todo o povo de Deus. Nós temos um Rei Supremo. Nós temos aqueles que Ele mesmo dispõe para estarem sobre nós, como nossos verdadeiros benfeitores, porque eles seguem a cruz de Cristo e não a mania de grandeza do mundo. Isso continuará na eternidade. Nem lá haverá esse tão sonhado igualitarismo por tantos, porque não é isso que o Evangelho conquista para nós. O que o Evangelho conquista para nós é exatamente essa ideia de autoridade, e aqueles debaixo de autoridade manifestando grandeza, que é nada mais, nada menos do que o serviço a Cristo. A recompensa do galardão é exatamente o oposto da nossa mania de grandeza aqui e agora, que não nos deixa nos alegrarmos com a prosperidade do próximo. Se um irmão da igreja compra um carro novo, eu imediatamente digo: está roubando de quem? Se o irmão da igreja consegue alguma coisa que eu não tenho, eu imediatamente cresço o olho, e ele precisa colocar lá o olho gordo para proteger. A doutrina do galardão nos ensina, meus queridos irmãos, que nós vamos chegar lá na era vindoura e nós vamos nos alegrar com as recompensas que os crentes vão receber de acordo
com a grandeza verdadeira que eles tiverem demonstrado no mundo. Você acha que você vai receber o mesmo galardão que Paulo? É simples. Sofra e sirva tanto quanto ele sofreu e serviu. Graças a Deus, porque o lugar à mesa está garantido em Cristo Jesus. Mas a grandeza verdadeira nos impulsiona a não nos contentarmos apenas com isso, e a buscarmos servir no reino de Deus, mesmo que isso custe a nossa vida, não esperando apenas uma coroa mais gloriosa, mas sabendo que Deus é fiel, e aqueles que perseveram com Cristo nas suas tentações serão contemplados adequadamente. Ser grande agora significa servir como Cristo serviu. E se você ainda não entendeu que o serviço de Cristo leva a uma obediência de morte e morte de cruz, você vai continuar tendo como modelo de vida as celebridades desse mundo, e não os heróis da fé, que morreram como o seu Senhor morreu ao longo da história da redenção. Que Deus nos ajude a entendermos a verdadeira grandeza de Cristo. Vamos orar. Ó Deus, obrigado porque o Teu Evangelho ele é absolutamente contracultural. Ele desvenda para nós aquilo que nós ainda fazemos, a partir de uma cosmovisão totalmente mundana. O que nós mais queremos nessa noite, ó Deus, é que essas palavras não entrem por um ouvido e saiam por outro. Por favor, planta essa palavra nos nossos corações, faça-a multiplicar em muitos frutos. Ó Deus, que nós tenhamos o mínimo do privilégio que os apóstolos tiveram, que é carregar em nossos corpos as marcas de Cristo, e sermos capazes de lavar os pés uns dos outros, tendo uma igreja que é conhecida, nada mais, nada menos, pela sua humildade. Obrigado, ó Deus, pelos presbíteros que nós temos, e também pelos diáconos que nós temos. Ajuda-nos a experimentar no seio da igreja aquilo que nós jamais experimentaremos fora da igreja, e que fazendo isso nós mudemos completamente a sociedade e tenhamos inclusive reis e governantes que tenham a grandeza de Cristo e sirvam de fato o seu povo, como a Bíblia nos ensina. É no nome dele, ó Deus, que nós oramos. Amém. Amém. Vamos ficar de pé.